PHP Spycast, uma submissão. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it. Eco Hello World, galera. Aqui é o Rafael Domes e... Puta, vou falhar na abertura. Né? Nossa, velho. E pickle é um pepino em conserva. Beleza, meu nome é Augusto e lógico, eu odeio PHP Classes. Eu sou o Igor Fegali e no céu todo algoritmo é Big O de 1. Porra. Aqui é o Anderson Casimiro e alguém aí lembra o endereço do PHP Classes? Pô, mas eu vou falar que eu fiquei emocionado com o Igor Fegali, cara. Essa foi a tirinha de hoje do Range, vocês conhecem não? Eu não conheço, eu conheço aquele XKCD só. É o geekherocomics.com. Dá uma conferida lá, é bacana. Isso aí, galera. A gente juntou então aqui hoje essa galera de novo. A gente vai estar falando hoje sobre pequenos truques, pequenas bibliotecas que todo programador PHP deveria conhecer, o Peer e o Pickle. Mas a gente entra em mais detalhes depois da leitura dos nossos e-mails. Vamos lá. Send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it. Fardamp, cifrão recados, vírgula, cifrão fails. Mais uma leitura de recados e fails aí do PHP Spycast, Augusto. É verdade, dessa vez com mais um fail de participação honrosa minha, né, cara? Não podia ser, né? Não podia ser um cast completo sem você falhando alguma coisa. Não, eu faço de propósito. Mas acho que já tem muita gente se perguntando de várias coisas, né, cara? Muito tempo que a gente não aparece falando aí. Sim, com certeza. Lembrando que isso a gente tá falando do cast número 3, né? O nosso último cast, número 4, foi um cast excepcional. A gente realmente preparou ele em tempo recorde para poder estar informando aí o pessoal sobre a conference, né? Que tá em cima, inclusive, dia 20. 20 de novembro, as inscrições vão até dia 20 de novembro. Exatamente. Então, se você não fez sua inscrição ainda, tá esperando o quê? Tá esperando o que mesmo, cara? Mó galera já fez a inscrição, mó galera já confirmou que vai. O pessoal já tá disputando aí, falando, vou ver essa palestra, não vou ver. Sem contar a galera que ainda tá disputando o PHP on Beat, né? Exatamente. A galera ainda tá disputando PHP on Beat. Pra galera que não sabe, é até legal falar, né? O que é o PHP on Beat? No domingo, né? PHP Conference vai acontecer quinta, sexta e sábado. Aí no domingo, o que vai acontecer? O pessoal que pagou o ingresso promocional vai ter uma regalia, o ingresso especial vai ter uma regalia aí de ir até Santos, né, numa praia de Santos, lá que eu esqueci o nome da praia agora, fazer um pega-pinga ali, né, cara? Oh, maravilha. Essa é a inscrição Gold, né? Isso aí. Aí o pessoal vai poder ir pra lá. Aí tem o pessoal falando, mas pô, eu moro aqui, eu posso participar? Se você é de Santos, pode participar. Se você é de São Paulo e quer participar, também pode. Desde que você se vire pra ir. Entendeu? O evento não vai... O evento só vai ser pai e mãe de quem pagou. Faz sentido, né? Entendeu? Quem não pagou e quiser ir... Não vai ter pai carrinho, e mãe. GPS... Segue rumo à serra ali, não acelera muito e vai pra Santos. Exatamente, mas, isso aí tem uma galera também já confirmando o PHP on Beat também. O pessoal no Google Wave tá combinando bastante coisa também já. Bem, vamos falar do seu fail, né? O que você errou dessa vez, senhor Augusto? Faz tanto tempo que eu nem lembro, mas vamos falar assim mesmo. Eu falei que print é uma função. Tipo, print não é uma função, é uma construção de linguagem idêntica ao echo. Isso aí foi no meio daquela nossa discussão onde eu falei que a próxima coisa que você vai falar é que print é mais rápido que echo. Exatamente. Promoção caneca PHPSP ainda tá rolando, a gente não fechou isso ainda, mas vamos fechar isso no próximo cast. Por sinal, vale a pena explicar.
esse cast agora que vocês estão ouvindo sobre Peer Pickle, a gente vai segmentar ele. Essa primeira parte que vocês estão ouvindo agora vai se falar exclusivamente mais da parte do Peer. E provavelmente na próxima semana a gente lança aí o PHPSPcast número 5B, com essa segunda parte aí falando sobre o Pickle, com mais algumas informações finais sobre a Pair. E, bem, junto nessa leva a gente vai estar então anunciando aí quem ganhou a promoção da caneca. Choveram e-mails, Augusto. Choveram mesmo, cara. Choveram e-mails. Foi só nunca falar. tinha escrito nada pra gente. Exatamente, foi só falar, não, vamos sortear uma caneca, a gente ficou até assustado, cara. A gente falou, pronto, Meu o filtro de spam do Google parou de funcionar, cara. Eu não sei mais nem ler tanto e-mail. É uma loucura. Ficou tanto louco. Eu desaprendi a enviar e-mail, né, cara? Não, você tá um caso sério. Quem mandou e-mail e por acaso não recebeu uma resposta é porque o senhor Augusto conseguiu responder quase todos os e-mails com cópia para ele mesmo e para nós e não para a pessoa que enviou. É uma falha simples, né? Enfim. Mas eu terminei essa semana um curso na SOS Computadores de inclusão digital. Tá? Aliás, eu recomendo a todos os profissionais de internet. Ai, que horrível, que horrível. Então, perdão, gente. A gente responde todos os e-mails mesmo, mas os que eu respondi, meu... e não foram poucos. É isso aí. Assim, obviamente não dá para responder todo mundo, realmente foram muitos e-mails. Mas, enfim, alguns deles a gente vai comentar aqui, vamos comentar aí ao longo dos próximos casts também, mais algumas coisas. Então, não achem que passou em branco. A gente leu todos os e-mails, a gente ficou muito feliz com vários. A gente até, inclusive, separou alguns aqui para dar uma leitura neles, né, Augusto? Separamos vários, né, aliás, né, cara? A gente teve que separar os separados, né, meu? Nossa, não, nem fala. Ainda mais com essa correria. Bem, é só dar mais um recado, a gente está correndo para um lado e para o outro aqui. O cast está meio que passando aí por um período aí de inatividade. Isso tudo é devido a um excesso cacetada de de palestras. eventos e coisas que a gente tem para fazer. Por exemplo, no último dia 31 foi o 4º seminário PHP, né, cara? O qual o PHPSP forneceu o conteúdo técnico, foram 4 palestras. Quem foi curtiu, né? Exatamente, não, teve bastante feedback positivo. Eu conversei com muitas pessoas, eu acho que a minha palestra sobre networking, uma das partes era sobre networking, funcionou, o pessoal fez realmente um networking bem bacana no evento. Então, acho que foi um sucesso, com certeza. Não, foi, cara. O pessoal gostou bastante e tiveram algumas críticas que garanto que todos os palestrantes vão aproveitar essas críticas e melhorar nas próximas palestras. Né? Eu, inclusive, sempre tomei bronca minha namorada por causa do então, entendeu, cara, e... Entendeu? Eu vou parar de falar entendeu, cara. Eu vou banir isso do meu vocabulário. Complicado. Bem, mais um recado aqui que a gente tem que dar é justamente de um evento inédito esse ano. O PHPSP tem o orgulho e a alegria de estar organizando a primeira Unconference dentro do PHP Conference aqui no Brasil, né? Unconference, meu. Primeiro Unconference no Brasil, hein, cara? Quem diria? Exatamente. Seguindo o molde de todos os eventos internacionais, a gente está trazendo isso também aqui para terras brazucas. Exatamente. Se uma coisa dá tão certo lá fora, por que aqui não vai dar, né? E, aliás, já deu, né, Dons? Sim, com certeza. Já deu, deu, tem bastante gente interessada. Quem quer participar? Bem, quem não entendeu o que é uma conferência é o seguinte. A gente vai ter uma sala reservada para o PHPSP na conference, com os mesmos horários de palestra que a gente tem as outras salas todas. Então, a palestra às 9, a palestra às 10h30, enfim, os mesmos horários, exceto, claro, os keynotes, né, que não tem nenhuma palestra concorrendo. Então, nesse espaço, a gente quer fazer palestras, mas a gente quer fugir um pouco do formato da conference. Em que sentido? Você não precisa passar por uma banca avaliadora de experts que conhecem assunto, enfim. Quem vai julgar ou quem vai escolher o pessoal que vai estar participando
as palestras que a gente vai mostrar nessa sala são vocês. Exatamente. Exatamente. Vocês que escutam o cast, que vão pra conference e que, visitam o site do PHPSP. Ah, você não vai pra PHP Conf? Ótimo. Quem disse que você não pode opinar alguma coisa sobre uma palestra que você gostaria de ver, entendeu? Fala, não, eu quero ver essa. É essa aqui que eu quero ver. Aí tem mais, né? Se você tá indo pro conference e você tem uma palestra que não foi aceitada ou que você não teve coragem ainda, o espaço está aberto exatamente para essa galera. Então, se você é um palestrante aí iniciando, está embarcando nesse barco aí, a gente está abrindo esse espaço justamente para esse pessoal que quer ter uma oportunidade, quer dar esse primeiro passo e tá aí, assim, você vai estar coberto de pessoas do PHPSP para te dar um apoio, te dar uma orientação, e essa é a hora. Então, quem quiser, Augusto, quem quiser dar palestra faz o quê? Manda um e-mail pra gente, né? Mais detalhes você pode ver para que e-mail mandar, como mandar, o que a gente precisa exatamente de você. Vai estar num link, que é um link pro post no próprio PHPSP, né? Exatamente. Aí o cara vai enviar pra gente e a gente vai cadastrar a sua palestra no JoinD dentro do evento, né? Da Unconference Brasil, dentro da PHP Unconference Brasil. E o pessoal vai lá comentar a sua palestra. Aí a gente vai selecionar o que o público mais quer e vai colocar nos horários específicos. Exatamente. Dentro desses comentários, cada um vai poder avaliar o quanto eles querem ver aquela palestra, numa nota de 1 a 5. E a gente vai estar fazendo o seguinte, o dia antes da conference, a gente vai estar escolhendo aí os mais votados e encaixando eles no primeiro dia de palestras. E ao longo desse primeiro dia, a gente vai estar recebendo mais palestras, a gente vai estar recebendo mais votos de vocês e planejando então aí o segundo dia da Unconference, né? E aquilo lá, cara, você tem um case legal, às vezes você acha assim, puta, eu não sou realmente um expert nessas coisas, mas, você trabalha na área há muito tempo, você já viu muita coisa. Vai contar a sua experiência, entendeu? Garanto pra você que tem um monte de gente querendo saber um monte de coisa que você já passou, entendeu? E você não dá valor a isso. Entendeu? E a gente te ajuda, né, cara? Você quer dar palestra, mas não sabe como organizar o conteúdo, não sabe como apresentar, a gente ajuda. Entendeu? Mamão com açúcar, minha amiga. Mamão com açúcar. Isso aí. Então. E para fechar com chave de ouro a Unconference, a gente está fechando ainda os detalhes, mas provavelmente no último slot do último dia de conference, você vai poder participar ao vivo do PHPSPcast. Exatamente, ao vivo. Live. A gente vai fazer uma coisa muito louca, eu tenho medo do que vai dar isso, mas a gente quer juntar os palestrantes que estiverem ainda pelo evento ali, com o horário disponível, que não estiver dando palestras. A gente quer juntar vocês que vão estar ali andando perdidos pelo final da conference. E a gente quer fazer um mega debate, perguntas e respostas, tudo isso sendo gravado ao vivo ali. A gente vai estar publicando isso como o PHPcast, provavelmente o número 6. Exatamente. Então não percam, hein, pessoal? Com certeza, vai ser bem divertido. E-mails, Augusto. Então vamos lá. A gente separou alguns aqui. Primeiro e-mail, Augusto, é do Mário, de Mário Rezende, né? Que Mário? Ele não diz onde ele é. Então, galera, quando vocês mandarem e-mail, fala de onde vocês são, qual é a profissão de vocês, embora a gente saiba que tudo vai acabar relacionado com PHP de alguma forma, mas mandem mais informações. Então, o Mário diz aqui, eu tenho 37 anos, desenvolve sites com PHP em Symfony desde 2007. Ele conheceu o PHP, o site do PHPSP na semana passada, isso foi dia 15 de outubro. Hein? E estou gostando muito do trabalho de vocês. Já escutei todos os casts, através dos quais pude aproveitar para expandir minha compreensão sobre a profissão de programador desenvolvedor PHP. Percebo que essa profissão pode ter muitos caminhos, e por isso é muito importante sabermos como agir para seguirmos um caminho que nos leve ao profissionalismo, construindo uma carreira sólida de programador/desenvolvedor PHP. Programador/desenvolvedor é constante. Por esse motivo que ele está escrevendo e-mail, né, para elogiar, diz ele.
Diz ele aqui que o trabalho de vocês está me auxiliando muito e acredito que, assim como eu, muitos outros devem estar aproveitando o conhecimento de vocês, que vocês vêm transmitindo. Portanto, continue nesse caminho. Espero que minha mensagem seja lida no cast, ó, já foi. E que outros programadores também possam escrever incentivando o trabalho. Críticas são muito boas, porém o reconhecimento de um trabalho bem feito é muito mais. Olha, eu tenho que concordar com eles, né? Não, eu acho bacana esse e-mail do Mário. A gente selecionou porque ele realmente é um e-mail que demonstra muito do porquê que a gente que a gente está aqui, né? Usando nosso tempo livre, encaixando entre uma palestra e outra que a gente está montando, justamente porque eu acho que a gente tem um conhecimento e eu acho que a gente deve, né? É uma obrigação nossa compartilhar esse conhecimento com todo mundo da comunidade. Exatamente, mas também não é porque a gente é um protótipo de Madre Teresa de Calcutá, né, Donza? A gente recebe com isso, cara. O mercado melhora, né, meu? Não, com certeza. Todo mundo negócio, ganha. Você está melhorando o seu ecossistema, você induvidamente vai se beneficiar com isso, né? Todo mundo quer ver o PHP no mundo Enterprise, a gente está dando esse empurrão. Até porque isso vai significar empregos melhores, vagas mais bem ressarcidas para todos nós. Para todos nós, exatamente. E, queria agradecer o Mário pelo e-mail e, inúmeras outras pessoas que mandaram e-mail agradecendo, dando os parabéns pra gente, que, de novo, a gente leu todos, a gente só não consegue citar todo mundo, né, cara? Mas... Então, o que já era longo vai ficar hiper longo. Mas tem mais um outro e-mail aqui também do Rodrigo Lima, né, cara? Aliás, esse e-mail começou de um jeito, cara, que eu falei, pronto, temos o nosso primeiro juramento de morte, né, cara? Nossa, eu achei que a gente tinha causado o suicídio de alguém. O cara mandou um e-mail assim, ó. Prezados companheiros do PHP SPcast da PHP Conf BR. Gostaria de agradecê-los por terem jogado no lixo meus 7 anos de desenvolvimento em PHP no Cast 3. Me senti o pior dos sobrinhos, talvez aquele que vem do interior morar de favor na casa dos tios da capital. Posso enumerar aqui várias desculpas para não estar usando ferramentas e metodologias eficientes em desenvolvimento web, tais como a imaturidade do mercado, onde atuo prioritariamente, né, o meu querido Piauí, ou o atraso tecnológico das empresas públicas e privadas do meu estado, ou a mediocridade dos empresários locais que nos contratam cobrando qualidade 5 estrelas, pagando diária de albergue e achando que nos estão fazendo um favor. Nada disso é desculpa. Como desenvolvedor dedicado ao PHP desde 2002 e palestrante do primeiro PHP Conf em 2006, no currículo, é minha obrigação lutar pelo profissionalismo dessa linguagem pela qual sou apaixonado. Obrigado Anderson, Augusto, Ivan, Rafael e Galvão por me abrir os olhos. Ainda que com um tapa na cara pelo meu delay operacional. Parabéns. Rodrigo Lima. Realmente esse e-mail dele é bem bacana, porque mostra assim que mesmo a gente ainda se surpreende com algumas coisas, né? Quando a gente, eu mesmo, nós aqui da gravação do cast, volta e meia a gente olha assim, putz, eu não faço isso, será que tem uma coisa errada? Porra, diversas vezes, né? Mas o cara falou um negócio legal que até o Pias falou na palestra no seminário legal, né? Que eu até tava comentando com o Dons agora há pouco, né, Que não adianta a gente jogar a culpa no cliente, falando assim, não, puta, ele passou o negócio errado, a coisa aconteceu toda errada, não, mas ele não me deu tempo e tudo mais. Não interessa o que você use de desculpa depois, entendeu? Porque depois que o negócio ficou uma droga, depois que o negócio deu errado, a culpa é sua, entendeu? Sua. Tudo que você usar para justificar, tudo que você usar para justificar depois vai parecer desculpa e vai virar desculpa, entendeu? É aí que tá o grande problema. Então, você tá com pouco tempo, deixa quieto. Faz direito o negócio, faz o que dá do jeito certo, entendeu? Vai com calma, então. Nem tudo é as mil maravilhas que a gente sonha que elas sejam, né? Eu queria aproveitar aqui também e falar, então a gente recebeu vários e-mails, né? A gente recebeu e-mails de todo o país, cara. A gente recebeu do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, lá em Minas. Do a gente Piauí. recebeu um e-mail do Piauí aqui, do Rodrigo. De Palmas. Santa Catarina. E eu não do achei Acre. aqui agora, mas do Acre exatamente. A gente recebeu um e-mail do Acre, cara. Que por algum motivo era da Globo.com, né? Também, era da Globo.com, é verdade.
Realmente foram muitas, a gente recebeu muitas aí dicas de como melhorar, a gente deu inclusive uma melhorada aí a gente está procurando dar uma melhorada sempre no áudio, a gente recebeu diversas sugestões de temas, né? A gente Entre as falou quais, e-mails. né, as mais recorrentes sempre são o framework, o RM e sobre a certificação. E a gente está preparando material para essas 3 aí. Isso, o projeto PHPCast 2010 não para. Então, tenham paciência com o final do ano, mas a gente vai aproveitar todas as pautas que foram enviadas, a gente está procurando aí os melhores convidados para estarem compartilhando aí esse conhecimento com a gente. Teve também um e-mail do Carlos Pontes, que fala sobre como escolher servidores de hospedagem, que também eu acho que realmente é algo bem interessante de se falar, né? Porque geralmente o cliente tem aquela ideia de que, pega essa aqui, ó, essa hospedagem aqui tem um nome chique, todo mundo conhece. E, bem, o que a gente vê no Twitter hoje em dia é que estão massacrando algumas das conhecidas, né, dos conhecidos serviços de hospedagem. Então acho que é interessante a gente falar um pouco mais sobre isso em alguns... Exatamente. Inclusive, né, ele fala de um negócio interessante lá, que é verdade se um server, se um host recebe um ping acima de 300 milissegundos, ele é ruim, né? Meu, isso aí é extremamente errado, né, cara? Não é porque um host responde rápido que ele é bom, né, meu? Tem que... São diversos fatores que vão te dar isso aí, né, meu? 300 milissegundos é um dos fatores, né? Não adianta nada você ter 300 milissegundos e PHP 3 instalado no servidor. Ou não conseguir mudar nada, né, que você precise nele, né? Por exemplo, puta, você precisa de mais espaço. Cara, você precisa de mais espaço, meu, faz um pedido comercial, negocia lá e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. Na verdade é uma série de fatores, mas a gente vai ver se junta um material legal aí pra passar pro pessoal. Com certeza. Então, sem mais delongas, Augusto, vamos aí à primeira parte do nosso cast sobre Gear. Isso aí, galera. Então, vamos aí para a gravação desse mais um podcast. Nosso convidado dessa vez é o Igor Fergali. Ô Igor, conta aí pra gente de onde você apareceu. Olá, pessoal. Eu sou graduado em Engenharia de Computação pela Federal do Espírito Santo. Trabalho com PHP desde 2003 e sou mantenedor do PER. Comecei no software livre através do Google Summer of Code. Se tiver oportunidade, mais tarde eu falo um pouquinho mais para vocês. E é isso aí. Isso aí, o Igor, eu pessoalmente conheci ele, se eu não me engano, foi em 2006. Acho que foi naquela primeira conference, né? Primeira conference aqui em São Paulo. Isso mesmo. Justamente ele estava falando sobre o Google Summer Code, onde você começou, ou você trabalhou em cima da MDB2, é certo? Na verdade, foi em cima da MDB2 Esquema, que era uma ferramenta agregada do MDB2, mas que depois ela virou um pacote sozinho do PER. Eu trabalhei junto com o Lucas Smith na primeira vez, que é o autor da MDB2, que era o mantenedor original da MDB2. E então eu tenho um contato assim com o pessoal de desenvolvimento do MDB2 e hoje eu mantenho o MDB2 Esquema e mais alguns outros pacotes do PER. Bacana. E justamente por isso a gente convidou aí o Igor para estar complementando aí o nosso hall de pessoas. A gente não conta dessa vez com o Ivan, que teve alguns problemas aí, mas pode deixar que na próxima ele volta com aquela grande contribuição que ele fala tanto como sempre, né? Mas ele fala com propriedade. Não. Propriedade nula, então. mas fala. Mas é uma propriedade, pô. Não tô discutindo. Então a gente vai estar aqui hoje, então vamos falar então sobre acrônimos mágicos do PHP.
Um deles, então, vamos começar então pela Peer, né? Quem não conhece aí a Peer, acho que já passou da hora de aprender. A gente já mencionou, acho que pelo menos umas 3 vezes nesse cast a Peer. O Augusto adora ficar gritando. Lógico. O que é a Peer, Augusto? Bom, eu vou tentar explicar um pouco, o Fegali me corrija se eu estou errado, mas a Peer é um repositório diferente de um framework, é um repositório de pacotes que funcionam de forma independente e de forma conjunta, né? A vantagem dele para qualquer outro sistema de pacotes, por exemplo, você pode virar para mim e falar assim, mas eu consigo usar o Zend Framework em forma de pacote também, eu consigo pegar só um pedaço do Zend Framework e usar. Consegue, mas a Peer ela é feita para isso. Então você consegue baixar um pacote ou buscar um pacote diretamente pela linha de comando do host, né? Da página. E consegue atualizar esses pacotes quando eles têm atualizações e tudo mais. E o lance todo é a política da Peer em prover isso tudo, né? Essa estrutura de pacotes e tudo mais de uma forma decente, né? Exatamente. O bacana disso, a Peer, é justamente por isso que a gente compara ela várias vezes com o PHP Classes, que você já mencionou na abertura. Justamente porque elas são similares em serem repositórios de pacotes, né, de classes e pacotes mais complexos, mas a Peer tem uma filosofia diferente do PHP Classes, onde ela foca muito mais a parte de qualidade disso, né? O Igor aí que tem classes dentro da Peer pode falar que o processo para entrar lá não é nada simples, né? O interessante aí é dizer, como nosso amigo aí gosta de falar, de ecossistema, mas na verdade o Peer ele é um ecossistema complexo em que ele traz para a gente um repositório de bibliotecas em PHP, ele traz para a gente um guia de boas maneiras de como escrever o seu código, que é o PeerCS, que mais tarde nós vamos falar sobre ele, e uma série de ferramentas que vai auxiliar um desenvolvedor a construir o seu aplicativo PHP. Então, na verdade, o Peer ele é um acrônimo para repositório de extensões e aplicativos do PHP, mas, na verdade, ele não contém nem extensões, nem aplicativos. O Peer ele tem bibliotecas, que são peças que você vai conectar ao seu aplicativo e cada pecinha dessa tem uma função que elas podem, como o Augusto falou, trabalhar em conjunto ou separadamente. Certo? Exatamente. Recentemente, inclusive... Bem, a Peer, para quem não conhece, vamos dar uma explicação um pouco mais geral aqui também. Não é... ao contrário do que os outros repositórios, ela é mantida por um grupo, né? Não é mantido por uma pessoa ou por um indivíduo, né? Ela é mantida por um grupo que é conhecido como o Peer Group. Peer, cada um tem a sua forma de falar, e inclusive recentemente foram eleitos os novos representantes desse grupo, né? Eu tô com as estatísticas aqui abertas. Hoje nós temos no Peer 323 mantenedores, certo? Desse grupo de mantenedores, todo ano é eleito um presidente e 7 membros que vão compor o conselho que a gente chama de Peer Group. Então, na verdade, o que ocorre? Os mantenedores são aqueles responsáveis por manter os pacotes, manter o código que está dentro do Peer, digamos assim, dentro da biblioteca estruturada do Peer. E o Peer Group é um grupo responsável pela parte coletiva do Peer, por tomar decisões que vão afetar a coletividade. E o presidente é uma figura que é, digamos assim, o porta-voz do Peer. Então, ele que vai ser intermediário entre o Peer e o core do PHP, por exemplo. Visto que o Peer ele tem que estar em sincronia com as mudanças que acontecem no desenvolvimento do PHP em si, do core do PHP. Então, o presidente é essa figura que vai vai ser o intermediário nesse processo. E também, dentro do Peer Group, o próprio Peer Group elege dentro dele um vice-presidente que vai assumir
na falta do presidente. Então, não é, digamos assim, o pair group que sozinho levanta o pair, mas sim todos os mantenedores que estão ali dentro. Sim, sim. E uma pergunta que eu tenho para fazer, que eu nunca me atentei a isso, vocês falando agora aí me vem na cabeça agora. O presidente e o pair group, eles são mantenedores de pacote ou não? Sim, são mantenedores de pacote. O presidente passado era o Greg Beaver. O Greg Beaver tem inúmeros pacotes, incluindo o próprio pair, certo? Que dentro do pair existe um pacote chamado pair, que é a infraestrutura do pair, o instalador, etc. O presidente atual, David Koaller, ele é mantenedor da MDB2 e de N outros pacotes. E tanto o presidente quanto o pair group são todos mantenedores também. O David é o atual? Porque eu conheci ele em Chicago agora e eu acho que ele estava justamente terminando esse mandato de 2009. Isso, só que ele acabou de ser reeleito agora. Ah, bacana. O David é um cara, realmente ele é bem... Eu conversei com ele bastante lá na Tech. Ele é um cara bem bacana e maluco. Ele consegue ser mais maluco e beberrão que o Guilherme Blanco. Sim, ele morava no Canadá, né? E do nada ele foi pra Irlanda e... Sei lá, ele é doido mesmo. Ele joga rugby, velho. Ele tem um time de rugby profissional, assim, ele treina mesmo, é loucura. Essa galera do PHP só tem maluco. Tem mesmo, cara. Quanto mais eu conheço, mais medo eu tenho, pelo amor de Deus. Mas... Bem, então beleza. Então a gente deu aí um pouquinho do histórico, né? Pelo menos a gente sabe agora de onde vem esse grupo, né? O pair, ele é o repositório de extensões oficial, né? Do PHP, então ele que carrega esse cara. Mas peraí. Não é o PHP Classes. É bom não confundir a nomenclatura das coisas. Por exemplo, apesar do acrônimo ter extension lá no meio, como o Igor Fegali bem lembrou, ele é um repositório de bibliotecas, né? Escritas estritamente em PHP para você usar no seu código em PHP. Extensão, acho que quando a gente fala, remete logo a alguma coisa escrita em C, que você tem que instalar e habilitar no PHP, entendeu? Exatamente. Entendam os conceitos que a gente vai falar aqui hoje. A pair, que é nada mais que um repositório de bibliotecas, e o Pickle, que por fim é justamente a área de extensões, né? Que a gente vai estar entrando aí um pouquinho mais a fundo em cada um, mas são coisas que é fácil de você estar confundindo entre uma e a outra, mas uma vez que você começa a utilizar eles, você vai ver que... São coisas bem distintas. Mas, movendo um pouquinho sobre o assunto da pair, cara, eu queria... O Igor pode falar mais disso, eu queria que ele fale. Por exemplo, como é que eu consigo contribuir o código? Como é que eu processo para eu entrar como contribuidor do pair, né? Eu posso ter diversas formas de contribuir. Eu posso até avaliar os projetos em draft e tudo mais, mas, por exemplo, como é que funcionaria no concorrente, no PHP Classes, por exemplo? Eu me cadastro no PHP Classes, tenho uma conta lá e faço upload de uma classe. Coloco a descrição dela, falo, por exemplo, essa classe é uma classe que vai fazer a camada de segurança do seu aplicativo, da sua aplicação web. E você vai usar ela, e lá garantia sua idioma, entendeu? E a classe vai ficar lá disposta para você baixar. Agora, como é que funciona isso no pair? Ok. A documentação do pair, ele tem uma série de instruções, até um pouco extensas, sobre todo esse processo. Então, a primeira etapa é basicamente você parar para analisar se o seu código é aplicável ao pair ou não. Por quê? Os pacotes do pair, geralmente, eles provêm uma solução abstrata para um problema geral. Ou seja, é desejável que um pacote dentro do pair ele venha trazer uma solução para um problema amplo e não para um problema específico. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. O seu pacote cabe aqui dentro? Se sim, aí você vai fazer uma segunda pergunta. O seu código é aceito? Porque não são aceitos pacotes duplicados, com exceção de alguns pacotes, por exemplo, que fazem uso de novas versões do PHP. Então, a gente vai encontrar, por exemplo,
um pacote XPTO e um pacote XPTO2. E é comum que esse pacote XPTO seja PHP 4 e XPTO2 seja PHP 5+, por exemplo. E também não são aceitas aplicações webs ou frameworks. No passado, a gente teve a exceção do PHP Unity e a gente tem também a exceção do PHP Documentor. Então, não que sejam regras rígidas, mas elas são regras que podem ser discutidas. Além disso, existem também alguns pré-requisitos, como, por exemplo, o nome do seu pacote tem que ser único e existe uma regra de formação para esse nome. Eu não vou entrar em detalhes, mas na documentação traz isso também. Você tem que enquadrar também o seu pacote numa categoria. Tem que escolher uma licença open source para ele, fornecer exemplos e documentação. E, por fim, você faz uma lista de dependências, sejam elas pacotes do próprio PER ou extensões do PHP e versões do PHP. Depois que você tem isso tudo pronto, você vai no site do PER, per.php.net, vai abrir uma conta para você. Em 1 ou 2 dias você vai ter essa conta criada. E aí você pode fazer uma proposta que vai iniciar, como o Augusto falou, em modo draft. No draft você vai fazer realmente o rascunho dessa proposta e depois você joga ela para a segunda etapa, que é o proposal. No proposal, ela vai para a lista de desenvolvimento de desenvolvedores do PER e eles vão ter acesso a essas informações do seu pacote, vão interagir com você, vão dar algum feedback. E quando você achar que o seu pacote já está maduro para ser aceito pela comunidade, você joga ele no que a gente chama de Call for Votes. No Call for Votes, todos os desenvolvedores do PER, todos os mantenedores vão votar, ou melhor, eles têm a possibilidade ou o direito de votar no seu pacote, e aí a gente faz aquele sistema de votação -1, 0 e +1. Então a gente vai simplesmente somar isso tudo, se no final, depois de 7 dias de votação corrido, se o seu pacote tem uma soma final de 5 ou mais, ele foi aceito, senão ele foi rejeitado. Bacana, justamente essa é aquela parte que a gente falou da PIR, onde entra o controle de qualidade, né? A agência de qualidade. Justamente porque além de todos esses critérios da votação e tudo mais, existe bem documentado a regra de codificação desse código, né? Que segue o PIR Standard, que é usado hoje em dia por muita gente. Acho que os dois mais famosos atualmente é justamente o PIR Standard e o Zend Standard. São os dois... por forma de codificação, entenda, botar chaves na mesma linha que o if, botar chaves na linha seguinte da declaração da função, né? São coisas assim que a gente comentou aí no terceiro cast aí, e são coisas importantes de você ter quando você trabalha com uma equipe, né? E você quer manter essa legibilidade do código. E além disso tem todo esse processo de avaliação, né? Então isso é muito importante para garantir que os produtos que estão no pé são produtos que têm bastante informação por trás, tem uma pessoa qualificada por trás, mantendo esse pacote. Não é qualquer pacote que foi colocado ali por uma pessoa qualquer que achei isso aqui bacana, entendeu? Eu acho que o Augusto tinha até comentado nos casts passados sobre a não aceitação de pacotes que estão violando o PER-CS ou Coding Standards, né? Isso é real, acontece com os pacotes já existentes. Digamos assim, a gente é mais relaxado em relação a essas regras, mas para os pacotes novos que estão sendo propostos agora, e já são propostos há algum tempo, pelo menos alguns anos, o PER é muito rígido na questão do Coding Standards. Se um pacote novo não tiver estritamente dentro do PER-CS, ele certamente vai ser rejeitado. E perdi o fio da meada. Tudo bem. Não, ele é rejeitado mesmo, até que... E é normal. Um pacote só,
passar pelo processo de draft proposal e call for votes mais de uma vez, né, cara? É normal o cara ter que submeter o mesmo pacote para aceitação diversas vezes até que ele esteja dentro de acordo com os padrões definidos pela PER. Isso já foi muito motivo de discussão no PER, já gerou muita polêmica. Inclusive o PHP Unit, por exemplo, que era um pacote disponível no PER antigamente, o Sebastian Bergman, por discordar de algumas regras do PER, ele retirou o pacote de lá e ele tem um repositório dele próprio, que também é um canal do PER, mas é próprio do PHP Unit separado. Então essas regras visam um controle de qualidade muito grande, mas também geram essas polêmicas. Aproveitando o gancho que você falou aí, Igor, eu acho que é interessante a gente explicar isso. Duas das grandes vantagens do PER é que não só ele é um repositório, como ele também é uma forma de protocolo, né? Justamente porque para instalar um pacote do PER, você tem várias formas, mas a forma mais simples de se fazer isso é justamente você rodar o comando na linha de comando, né? PER, install e o nome do pacote. Então ele é uma coisa automatizada que já vai baixar aquela classe, já vai configurar ela, vai deixar ela no include path do seu servidor para todas as suas aplicações usar. Então isso é uma grande facilidade que o PER traz. E justamente em cima disso é que é construído, por exemplo, o repositório do PHP Unit, que não só o PHP Unit, como o PHP LOC e outras ferramentas de qualidade que o próprio Sebastian mantém. Você pode criar o seu próprio canal e distribuir a sua aplicação utilizando esse protocolo e esse instalador da PER, né? Não necessariamente sua classe precisa estar lá hospedada no repositório oficial da PER, né? Justamente, como você bem falou, existe esse protocolo, ele é documentado no site do PER, e você tem a opção de, através dessa documentação, você implementar o seu canal próprio ou você usar de um software que já existe. Por exemplo, para o PER, existe o Kiara PER Server, que foi desenvolvido pelo Greg Beaver. No blog dele, ele explica direitinho como é que você usa ele. E para o Pyrus, que é a próxima geração do PER, existe o PER 2 Simple Channel Server também. E só para exemplificar, alguns aplicativos que distribuem código através de canais do PER próprios, ou seja, não pelo canal central do PER, o EZ Components, o Word, que é um framework, o PHP Unit, que a gente já falou, o Symfony, que vocês já falaram também em casts passados, inclusive o FirePHP também. Esse esquema de canais próprios, para quem não entendeu muito bem como funciona mais ou menos que nem... O PER funciona mais ou menos igual a ptget do Debian ou o Yum do Fedora. Você busca um pacote, você consegue dar um PER search na linha de comando mesmo e achar o pacote que você quer. É isso que você quer? Dá um PER install, o nome do pacote, ele vai instalar. Mas esse pergunta, ele vai ser instalado aonde? Ele vai ser instalado num caminho que está configurado normalmente na distribuição que você instala, ou se você compilar na mão, você vai ter que definir no setIncludePath lá no php.ini, né, o caminho para o PER que ele usa para onde ele instala as classes. Então, quando você está dentro de um programa PHP, você só dá um include, o nome da classe da PER que você quer, e ela já está funcionando, entendeu? Exatamente, porque essas classes vão estar todas dentro do seu includePath, configurado já no seu servidor. Então, todos os seus arquivos vão ter acesso a isso sem maiores configurações. Mas então, beleza, a gente falou aqui, então, se eu sou um membro ativo da comunidade, eu tenho um código para contribuir, a gente já tem agora meio que o caminho das pedras de por onde o cara pode começar a procurar para participar da PER. Mas eu sou um mero programador, Augusto. O que tem de interessante na PER para mim? Então, cara,
antes de falar dos pacotes, o que tem de interessante para você, né? Isso generalizando para todos os pacotes existentes. Você vai ter suporte, né, dos mantenedores e da comunidade, né, através de lista de discussão da própria pair, para desenvolvimento da própria pair, inclusive. E você vai ter um lugar para abrir bug diretamente para aquele determinado pacote, entendeu? Abrir e acompanhar o seu bug. Se você acha que o pessoal não está te atendendo, por exemplo, você pode reclamar para alguém da pair, né? E esse pessoal vai ver realmente se o cara está fazendo o trabalho dele de mantenedor ou não. Só lembrando que a pair não é uma empresa, né? Somos todos voluntários. Isso. Então, não há, assim, essa obrigação de você estar atendendo, digamos assim. Mas é claro que a gente tem compromisso, ou pelo menos espera-se que os mantenedores tenham compromissos com os pacotes que eles mantêm. Isso, exato. É até bom lembrar, né? Os caras que estão lá, eles estão fazendo aquilo de livre e espontânea vontade, né, meu? Exatamente. Isso meio que opera debaixo das mesmas condições que o próprio PHP, né? São pessoas que estão doando o seu tempo para estar trazendo isso. Então, inclusive, da mesma forma que a gente pode fazer no PHP, se você achou um bug e você sabe corrigir ele em alguma classe da pair que você está usando, você pode facilmente gerar um patch para aquilo, enviar para o mantenedor e a chance, se tiver tudo correto, a chance é muito grande dele estar aproveitando o seu código. Então, você não precisa necessariamente ficar parado, olhando, torcendo para que aquele cara resolva seu problema. Você pode ser proativo, como a gente anda defendendo aqui em todo o cast, e faz o seu patch, manda para ele, ajuda o cara a resolver esse problema que ele está tendo. Exato. Aí agora a gente tem alguns pacotes que a gente pode destacar da pair, né? Vamos começar falando, já que a gente citou ela aqui, vamos começar falando da MDB2. Bom, essa é do Fegali, né, cara? O MDB2 é uma camada de abstração de banco de dados, né? Vocês já, inclusive, tinham citado ela nos casts anteriores. Se eu não me engano, até o próprio Augusto falou: vocês não vão ficar programando com MySQL Query, né? Vamos fazer uma camada de abstração de banco de dados. E a MDB2 está aí justamente para isso. O objetivo é você falar com o seu banco de dados de uma forma uniforme, independente de quem está na ponta. Seja um Oracle, seja um MySQL, ou seja um Postgres. Independente se as queries são diferentes para cada banco desses, a MDB2 tem uma API que você, orientada a objetos, que te permite construir dinamicamente essas queries de forma transparente. Ou seja, você, em vez de dar um SQL na mão, você vai utilizar de alguns métodos, como foi citado no cast passado, no cast número 3, aquele set limit, por exemplo, para o próprio problema que o Augusto tinha comentado. Mas no Postgres o limite é de uma forma e no MySQL é de outra. Então, para esses casos, o MDB2 traz métodos para que você atinja o objetivo de forma transparente, sem saber o que ocorre num banco e o que ocorre no outro. Isso traz para a gente, por exemplo, a possibilidade do MDB2 Esquema, que é um outro pacote que vai te auxiliar a manter o esquema do seu banco de dados depois que ele já entrou para produção. Por exemplo, se você tem uma tabela X com N colunas e na próxima versão do seu desenvolvimento você dropou uma dessas colunas. Se você for no seu aplicativo em produção e for simplesmente dar um update nesse banco, dropando essa coluna, você vai perder esses dados. Então, o MDB2 Esquema ele entra aí para poder te auxiliar nessa tarefa de forma menos passível a erros, certo? Então, voltando ao MDB2, a ideia é que você simplesmente comunique com o banco de dados sem se preocupar quem é que está na ponta. Isso que simplifica bastante a vida de qualquer programador. E não só simplifica, né? Isso aí traz uma coerência ao seu código e uma facilidade de manutenção que é muito importante. Agora, outro pacote que
Quem conhece a pair já usou, quem é macaco velho, que nem eu e o Alex Piazza, a gente com certeza já usou isso em algum momento. É justamente o pair log, né? O pair log eu usei bastante ele. E, não é que nem MDB2, né? Que não tá tão claro no nome, mas o pair log ele serve justamente para você fazer log. Que coisa. Sensacional. E o bacana justamente do pair log é que ele tem uma série de adaptadores para você estar gerando esse log. Não é só uma simples classe para você escrever um log em arquivo. Ela é uma classe que abstrai justamente aquilo que o Igor falou, né? Da abstração de uma solução de um problema genérico, né? E ele traz diversos acoplamentos que você faz ali. Então você pode estar mandando esse registro log por e-mail, por arquivo, para o próprio FirePHP, como a gente comentou no outro cast. Para um banco de dados, então, para o syslog do próprio sistema operacional, né? No caso sendo Linux. Ou para um via e-mail, dependendo do nível do log, por aí vai. Cara. O pair log eu queria comentar em especial, baseado em uma coisa que o Augusto tinha levantado, se eu não me engano, no cast número 3, que ele falou sobre requisições HTTP e que é fácil a gente fazer as nossas requisições. O pair, ele traz o HTTP Client, que é um pacote justamente para geração de requisições HTTP, e em conjunto o HTTP Client com o pair log, eu fiz, por exemplo, eu fiz um script que logava num joguinho online, fazia uma série de ações automaticamente. E daí com o pair log eu rodava esse script num daemon e com o pair log eu detectava. Se eu estava rodando no daemon, eu gravava a saída das minhas ações no arquivo. Se eu executei esse script na mão pela linha de comando, o pair log jogava na minha tela. E se eu acessei esse script por um browser, o pair log jogava isso na tela, no meu navegador. Então ele também tem essa versatilidade de você, sem fazer malabarismo no código, tá trocando a saída, a saída do seu programa. Exato. E isso aí entra justamente no caso que você falou, e é até bom frisar, de você ter uma solução para um problema amplo e não para um problema local, né? Você, com o mesmo pedaço de código que usava o pair log, você conseguiu mudar só o output aí do log das coisas, o que é meu. E a gente acabou de pegar o Igor roubando no joguinho online, velho. Olha só. Era o Mafia Wars, cara? Você joga Mafia Wars? Ou não? Cara, esse é o do iPhone? Não, acho que não. Não, do iPhone eu jogo o Kingdoms Live, mas esse era o Travian. Ah, entendi. Eu acho, foi o primeiro que eu conheci, mas depois veio o Guerra Khan e etc. Filha da mãe, cara. Esse programador PHP, velho, não dá pra confiar em nenhum deles. E o interessante, por exemplo, é que não todas, né? Não dá pra falar todas que dependem do mantenedor, mas uma grande maioria das classes que dependem de algum log, elas vão usar o pair log, né, para fazer o log das coisas. Então é muito comum você ver uma classe dentro da pair que usa outras classes da pair também. Exatamente. E o bacana é que o instalador, assim como o apt-get, como você mencionou, ele faz justamente essa parte da dependência, e se algum pacote precisa de outro pacote, ele já é automaticamente instalado. Exato. Né? E aí, outro pacote que eu acho muito interessante a gente estar comentando, a gente falou aqui dos coding standards, né? Justamente o code sniffer da pair, né? É o pair anti-sobrinho. Exatamente. O code sniffer, talvez não tenha muita utilidade para ele no seu projeto normal, assim. Vou usar aqui agora o code sniffer para alguma coisa. Mas a gente comentou no cast de sublinhação justamente sobre a integração contínua, né? Onde um sistema fica realmente varrendo o seu projeto de tempos em tempos, ou a cada commit. E uma dos controles de qualidade que ele pode fazer em cima do seu código é justamente rodar o code sniffer, que vai garantir que aquele código que você submeteu segue o padrão escolhido para o projeto, seja esse padrão o padrão da Zend, o padrão da pair, ou, inclusive, o seu próprio padrão que você pode escrever e colocar ali dentro, como eu já fiz, inclusive, para a nossa equipe. A gente tem uma combinação da pair com a Zend. Eu basicamente escrevi o padrão SWAT, joguei ele ali dentro e agora
todo o código é validado em cima desse padrão. Então isso é muito bacana para você manter esse controle de qualidade do seu serviço, do seu sistema, né? Não, cara, aí se a gente for entrar no número de pacotes que a Pair vai ter, a gente vai falar que umas 12 horas não vai conseguir completar todos. O Code Sniffer é um bom exemplo de pacote, mas outros exemplos que a gente tem, por exemplo, é o pacote XML-RPC que implementa o protocolo XML-RPC de Web Service para você usar, que até, se eu não me engano, o XML-RPC não é mais mantido, agora entra no lugar dele tem o XML-RPC 2, né? Tem outros pacotes muito famosos que são os de e-mail da Pair, né? Que é o Pair Mail, Pair Mail Mime, para envio via SMTP, para conectar em servidor de e-mail IMAP, que usa IMAP, e por aí vai, que muita gente usa. Acho que, se eu não me engano, o Horde usa o Pair Mail, né? Aquele webmail usa o Pair Mail. Aliás, no Mail Mime, assim, cabe falar que nenhum pacote da Pair vai fazer milagre, né? Eu tive um caso que o servidor, a gente estava fazendo uma implementação de web service e tal, e a gente tinha que consumir um serviço de um servidor que recebia anexo Dime, que é um padrão da Microsoft que rola só no IS e patati patatá. Tem um pacote da Pair, que é o NetDime ou MailDime, né, que vai justamente tratar o anexo junto com a requisição do web service. Aí beleza, tratei o código direitinho e não funcionava. A especificação que o pessoal mandou do serviço e que estava documentado simplesmente estava toda errada, né, tipo, os tipos de dados estavam errados e de tentativa e erro a gente acabou acertando o aplicativo. A gente tem, assim, a Pair tem pacotes para tudo que você pode imaginar de solução. Então, tem pacotes para manipulação de date, né? O peer date, o peer out para trabalhar com autenticação, a parte toda de Excel, Bem, enfim, tem classe até dizer chega. Você entrando ali na Pair, você pode ter acesso a toda essa informação. Eu queria comentar em especial também o PHP Compat Info, que é aliado ao Code Sniffer também. O Compat Info também tem uma interface de linha de comando que você passa como input um script seu PHP ou um pacote que você está escrevendo, e ele vai olhar dentro do seu script quais são os requisitos do PHP para ele. Qual é a versão mínima do PHP necessária para rodar o seu script e quais são as extensões que você precisa. E ele é muito bacana também para quando você, por exemplo, está gerando um pacote do Pair e você precisar levantar aquela lista de dependências. E eu também queria comentar rapidinho, só citar, por exemplo, o CacheLite, que é uma solução de cache do Pair também muito bacana. Todos os pacotes do console, eu gosto muito de utilizar eles para fazer ferramentas em linha de comando com PHP. O MathBaseX, que, por exemplo, eu já usei para fazer um mapeamento, como se fosse assim, batalha naval, onde você tem um mapeamento de A a Z, vamos supor, na horizontal e de 1 a 10 na vertical. Esse é um pacote matemático que simplesmente transforma números de uma base para outra, sendo que você pode criar uma base qualquer, tipo uma base doida. Você inventa, minha base é ABCD 1, 2, 3, 4, XYZ. O SystemDaemon também, que ele permite que você transforme seu script num daemon, realmente. Eu uso isso em produção. Eu já usei bastante o daemon também. E o XML Serializer e o DTD também, que são bem bacanas. A Pair é um negócio engraçado que quanto mais você usa ela, cara, mais você quer usar. Mais você quer que tenha um pacote que você precisa ali na Pair, porque você vai virando bastante dependente dela, das coisas que você faz. Porque ela realmente funciona, entendeu? E bem. É a mesma coisa que você sente aí para pegar o pessoal que está entrando mais no PHP, que deve estar aí provavelmente usando um Zen Framework. É a mesma coisa que você sente quando você fala, vou fazer alguma coisa aqui, e você olha a documentação do Zen Framework que tem lá
uma classe específica para trabalhar com log, uma classe específica para trabalhar com date. Então a Pair tem isso, só que é muito maior do que é o Zend Framework e é muito mais fácil de você carregar isso de um lado para o outro também, né? Você garantir essa presença disso tudo no seu servidor e tal. É uma coisa muito mais padronizada. Aí você não precisa ficar carregando aqueles 44 MB do Zend Framework para um lado e para o outro. Exato. E, bem, eu sei que vai sair agora, a gente tá ocorrendo. Eu queria saber se vocês sabem um pouco mais sobre o Pair 2, né? Na verdade, por que do Pair 2, né, cara? Porque a maioria das classes do Pair hoje, eu acho que são maioria ainda, né? Elas são compatíveis com orientação a objetos do PHP 4. E o Pair 2, ele começou basicamente para quebrar essa compatibilidade com o PHP 4, né? Para você ter as classes compatíveis somente com as versões mais novas do PHP. No caso, acho que o Pair 2 agora, eu não sei qual que é a diretriz do Pair 2 agora, mas o Pyrus, né, que é o novo instalador da Pair, eu sei que ele é compatível só com o PHP 5.3 já. É importante a gente fazer essa divisão aí, né? O Pair 2, ele diz respeito a, digamos assim, um novo repositório do Pair que vai trazer somente pacotes PHP compatíveis com PHP 5+. Então não vai mais se aceitar no Pair 2 pacotes do PHP 4. Então com isso a gente tem uma nova Pair Coding Standards, a gente tem uma nova diretiva de desenvolvimento de pacotes, a gente tem um novo sistema de pacotes, e daí, com o PHP 5.3, surge o Pyrus, que o Augusto está comentando, que é um novo instalador que vai justamente utilizar de recursos que vieram apenas com essa nova versão do PHP. Mas não significa que o Pair 2 não vai trazer pacotes do PHP 5.0 ou 5.1, por exemplo. Entendi. E é correto dizer, por exemplo, Fegali, que os pacotes que terminam com o número 2 no final do nome já fazem parte do Pair 2 ou não? Não. A MDB2, por exemplo, é PHP 4. A MDB2 é do Pair 1, por exemplo. O XML RPC2 é do Pair 1. Entendi. E como é que vai funcionar? É que não tem nada do Pair 2 ainda fora o Pyrus, tem? Tem. Na verdade, eu não tenho certeza se no repositório SVN já tem alguns pacotes do Pair 2, mas eles existem sim. Estão em algum lugar, que eu não sei dizer agora com precisão onde que eles estão. Entendi, mas, por exemplo, pelo installer da Pair, você não vai conseguir instalar os pacotes do Pair 2 agora, por exemplo? Não. Entendi. E o Pair 2 é uma coisa... Ela tá tomando forma mais depois do lançamento do 5.3, né, cara? Que ela ficou engatinhando durante um bom tempo, o Pair 2. Na verdade, o Pair 2 ainda não está totalmente definido. Se você for olhar na documentação do Pair, já traz o Pair 2 e o Pyrus, mas, por exemplo, os documentos que definem o Pair 2, eles são datados de 2008. Eles venceram em dezembro de 2008. Então, o Pair Group tem a incumbência de pegar esses documentos que estão desatualizados e reatualizá-los e continuar aprimorando eles até que a gente chegue num ponto que a gente vai dizer, agora está pronto, vai ser isso, e agora é definitivo o Pair 2 que a gente vai usar, e o outro está fora. Bacana, então a gente tem novidades bem interessantes vindo por aí. Bem, eu acho que Pair a gente está bem informado aí, eu acho que a gente pode depois falar de mais pacotes, né? Aí pra frente, eu acho que ao longo dos casts que a gente for gravando, vocês vão ouvir falar sobre mais pacotes, porque muitos dos nossos convidados e a gente mesmo usa bastante esses pacotes. Então eu convido cada um a dar uma procurada, dar uma olhada lá no Pair, ver se acham uma classe que resolve aí os seus problemas. Mas vamos dar aqui uma interrompida no programa e na segunda parte desse programa a gente entra mais a fundo no Pickle, o irmão da Pair.